Sejam todos bem-vindos a mais um Clube Bíblico no Lar. E é motivo de muita alegria estar com você nesse dia. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por essa programação, por esse dia. E vamos falar nesse momento com Deus. Vamos fechar nossos olhos, oremos. Senhor, te agradeço por esse dia, pelos teus cuidados, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada dia, a cada manhã. Te peço que abençoe essa programação, que abençoe a cada professor, a cada família e a cada criança. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E agora nós vamos cantar um cântico, Estou Alegre. Vamos cantar, crianças, bem bonito para Jesus. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Eu vou contar-te, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me o porquê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Eu vou contar-te, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Ok, crianças, nesse momento a gente vai fazer uma leitura bíblica, tá bom? Eu peço que você que está com a sua Bíblia aí, que possa acompanhar, abra sua Bíblia para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 13, do verso 2 até o verso 5, tá bom? E quem está sem Bíblia, você vai escutar a leitura da palavra de Deus, tá ok? Juízes, capítulo 13, do verso 2 ao verso 5. Vamos lá então para a leitura da palavra de Deus. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Amém. Nesse momento eu convido Felipe para orar a Deus pela leitura da palavra. Ok, Felipe. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela leitura que papai leu em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. E agora, criança, vamos cantar mais um cântico. É bom, é muito bom. E como é bom ter Jesus no coração. Vamos lá, crianças? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração.
É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Ok, crianças, nesse momento a gente vai agora falar o nosso versículo da semana, tudo bem? Então eu quero que você também aprenda esse versículo e memorize durante a semana, tá bom? Eu quero convidar o Felipe para falar para a gente esse versículo de hoje, tá bom? Vamos lá, Felipe? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Legal! Vamos falar junto então? Vamos falar, tia Joyce, nós três, esse versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Mais uma vez. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Legal! E agora, crianças, nós vamos cantar mais um cântico, É Feliz o Lar. A família que tem Jesus, ela é feliz. Vamos lá, criança, cantar bem bonito. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. E agora, crianças, eu vou chamar a tia Cris para ela conduzir a história de hoje. Tchau, Tchau. Tchau! Bom dia, crianças. Que satisfação estarmos mais um sábado aqui com vocês na presença do Senhor. Esperamos que vocês estejam todos bem. Nós estamos orando por algumas crianças, né? Pelo Felipe, que estava doentinho, mas graças a Deus já está melhor. Sabem que nós estamos orando ainda por vocês. Estamos orando também pela vida do João, né, João? João completou 11 anos de idade essa semana, domingo passado. Queremos que Deus te abençoe grandemente, João. Parabéns para você, felicidade, saúde, paz. Caleb também completou mais um ano de vida no dia 2 de julho. Queremos também parabenizá-lo, que Deus te abençoe grandemente. Crianças, o nosso tema desse mês de julho, como vocês já sabem, nós iniciamos, né, na semana passada com a tia Carla, sobre família. A nossa família é bênção do Senhor. E isso a gente vê lá no livro de Gênesis, Gênesis 2, 7 e 18, quando Deus formou a primeira família. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Quem está com suas Bíblias aí perto de vocês, né? As crianças maiores que já sabem ler, acompanhem comigo. Gênesis 2, 7,
versículo 7 e o 18. Os pequenininhos que ainda não leem, que o papai e a mamãe possam abrir e ler junto com vocês. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus, depois que Deus formou o homem, né, tudinho, direitinho, lá no versículo 18 diz assim, que nosso Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí ele formou a Eva da costela de Adão. Então foi a primeira família da Bíblia. Né? E aí por diante a família de Adão e Eva cresceu e eles tiveram filhos. Bom, vocês sabiam que a família é um projeto de Deus, é um patrimônio de Deus? Vocês sabiam que existe vários tipos de família? Eu falo família em quantidade, tá? Tem famílias que têm formada por 3 pessoas, mãe, pai e filho, com 4 pessoas, né? 2 irmãos, mãe, pai e 2 irmãos, 3 irmãos e assim vai. Quantidade. Vários tipos de famílias. Famílias grandes, como eu acabei de falar para vocês, e famílias pequenas. Realmente, as famílias é um presente de Deus. O nosso Senhor, quando formou o mundo, ele pensou em cada detalhe, assim como numa família perfeita para você. Um papai, mamãe, para cuidar de vocês. Deus deu uma responsabilidade para os pais, cuidar dos seus filhos. E os filhos também, eles têm uma responsabilidade, que é serem obedientes a seus pais. Bom, e na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre uma família muito especial para Deus. É uma família que vocês já conhecem. A família de um personagem que vocês conhecem bem. Ele é conhecido pela sua tremenda força e pelos seus longos cabelos. Sabem de quem eu estou falando? Exatamente. Estou falando de Sansão, o fortão do cabelão. Naquela época, o povo de Israel, eles tinham muitos filhos. Ter filhos é bênção do Senhor, como até hoje. Os filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus nos fala isso lá no Salmo 127, 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha só, os filhos são herança do Senhor. Mas lá em Israel também havia uma família que não podia ter filhos. Era a família de Manoá. Mas Deus, porém, ele queria que nascesse uma criança que ajudaria o seu povo. Sabe, crianças, o povo de Israel, eles viviam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Por isso, eles viviam escravizados. Mas Deus, ele amava, mas amava muito o seu povo. E por isso ele escolheu Manoá e sua esposa para serem a família de um menino muito especial, que era Sansão. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Manoá e sua esposa. A única coisa que a gente sabe é que Manoá, ele era da tribo de Dan. E que sua esposa, ela era estéril, ela não podia ter filho. Mas que os dois, eles viviam em Zorá. E os dois também, eles, assim como o povo de Israel, viviam escravizados pelo povo filisteu por um período de 40 anos, devido à desobediência do povo. No livro de Juízes 13:1, fala assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este, no caso o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha só, por 40 anos o povo de Israel foi escravizado pelo povo filisteu. Naquela época, com certeza, a vida não foi muito fácil para Manoá e sua esposa, principalmente pela falta da bênção de ter um filho. E vocês sabem que naquela época
as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram mal vistas pelas outras. Eram como se elas fossem amaldiçoadas por não ter filhos. Mas, certo dia, quando a esposa de Manoá estava sozinha, ela recebeu uma visita bem diferente. Era o anjo do Senhor, que lhe trouxe uma maravilhosa notícia. A notícia que ela seria mãe. Nossa, imagine a surpresa que ela teve. Imagino que ela deve ter ficado bastante assustada com aquela notícia tão inesperada. Então, o anjo avisou a mulher que ela daria à luz a uma criança especial, pois ela seria consagrada a Deus antes de nascer. Ela seria Nazireu. E Nazireu significa separada para Deus, ou seja, Sansão, ele seria usado por Deus para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E o anjo também falou para a mulher que ela, a partir daquele momento, ela não deveria beber vinho ou qualquer bebida forte, e nem comer qualquer tipo de comida que fosse imunda, como, por exemplo, a carne do porco. A carne do porco era considerada um animal imundo, né? Pois ela daria à luz a uma criança que seria especial, e por isso ela deveria se resguardar, ela deveria se cuidar durante aquele período em que ela estaria grávida, esperando pela criança. E passados 9 meses de gestação, a criança nasceu. E sabe, crianças, Sansão ele nasceu numa época muito difícil para o povo de Israel. Foi a época em que o povo, eles deixaram de adorar Deus e começaram a adorar ídolos, a adorar falsos deuses. E Sansão, ele foi recebido com muita alegria pela sua família, que o cuidaram muito bem dele e o ajudaram a crescer, a se tornar um menino bonito e saudável. Assim como vocês, quando nasceram. E com certeza foram recebidos com muito amor pelos pais de vocês, que prepararam tudo muito lindo para vocês, como um quartinho, roupinhas, brinquedos, sem contar o grande amor de os receberem em seus braços. E essa é a responsabilidade dos pais, vocês sabiam? De cuidar de você, cuidar da gente, mostrar melhor caminho para seguirmos. E muitas vezes nós somos corrigidos porque merecemos. E os pais, eles querem o melhor para a gente. E a Bíblia nos diz em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E nós devemos fazer a nossa parte também, que é obedecer aos nossos pais, pois fazendo assim, nós estamos obedecendo a Deus. E realmente Sansão era um menino muito especial. Deus deu a ele uma coisa que todo menino com certeza gostaria de ter. Igual a esses personagens de desenhos animados que a gente vê na ficção, como Homem-Aranha, Batman, Superman. Sim, Deus deu a Sansão força. Ele tinha muita força. Isso porque ele era uma criança consagrada a Deus. Ele tinha uma missão, que era livrar o povo de Israel, o povo de Deus, das mãos dos filisteus. E a força de Sansão vinha de Deus. Mas ele tinha um segredo. O seu cabelo não deveria ser cortado. E até aquele momento, os pais de Sansão, eles fizeram exatamente o que o Senhor havia lhe dito. Não cortaram o cabelo do menino e o cuidaram bem dele. E Sansão, por sua vez, cresceu, forte e feliz. Mas com o passar do tempo, Sansão começou a desobedecer a Deus. Durante os 20 anos que Sansão esteve como juiz em Israel, o Espírito Santo do Senhor o guiava, mas até o momento em que ele estava na presença do Senhor. Pois é, crianças, a desobediência é pecado, e o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus não se agrada do pecado. Por isso que devemos obedecer nossos pais sempre, pois eles só querem o melhor para nós. E na história de hoje, com certeza, os pais de Sansão, eles devem ter ficado muito tristes com a desobediência de Sansão.
pois eles fizeram exatamente o que Deus tinha mandado eles fazerem para a criação de Sansão. E eles não tinham culpa não do que estava acontecendo, eles não tinham culpa da desobediência do filho. Mas com certeza eles devem ter ficado muito tristes com o caminho em que Sansão escolheu seguir. Sansão fez tanta coisa errada que Deus se afastou dele. Sim, Sansão se deixou enganar por uma mulher chamada Dalila. Ela era de Zoraque. Dalila ela traiu Sansão e o entregou nas mãos dos filisteus. Sansão foi fortemente amarrado e obrigado a trabalhar no moinho. Sansão foi um homem que recebeu de Deus muita força. Mas lembra que eu falei para vocês logo lá no início que ele tinha um segredo? Que ele não podia cortar o cabelo? Pois é, ele não podia cortar seu cabelo, porque no momento em que ele cortasse, ele ficaria fraco. E a força de Sansão ela era tão grande que antes mesmo dele morrer, ele matou muitos inimigos. Juízes 16, 28 e 30 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E o 30. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Que é isso que diz na palavra de Deus, que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que durante toda a vida. E assim, Sansão julgou o povo de Israel por 20 anos. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras para os pais, tá? Bom, os filhos são um presente de Deus para nossas vidas. Realmente, eles são verdadeiramente bênçãos. E isso a gente já viu lá em Salmo 127, 3. E a palavra de Deus, ela nos dá orientações sobre a criação dos nossos filhos. Em Efésios 6 e 4, essa passagem registra as responsabilidades dos pais. Nós vamos ler somente neste momento a primeira parte do versículo, que fala assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E como é que nós, como os pais, irritamos os nossos filhos? Bom, primeiro, nós nos irritamos quando as regras elas são mudadas. Geralmente, nós, como os pais, a gente estipula algumas regras aos nossos filhos, né? Bom, faça a sua parte e nós faremos a nossa. E aí a gente coloca algumas obrigações para eles, como estude, faça suas tarefas de escola, arrume seu quarto e outras obrigações, né? Depende de cada família. E aí a criança vai e cumpre as suas obrigações. E no final, nós como os pais às vezes deixamos de cumprir a nossa parte com eles. E aí causa irritação na criança. E muitas vezes os nossos filhos eles deixam de acreditar na nossa palavra, eles deixam de confiar em nós. A outra coisa que deixa nossos filhos irritados são as críticas e comparações. Quantas vezes a gente não se pega, às vezes, criticando ou comparando nossos filhos? Por exemplo, tamanho menino não consegue ler, né? Olha o filho do irmão, olha o filho da vizinha, é menor que você, já consegue ler, já consegue fazer outras coisas, você não consegue fazer nada direito. Então essas coisas acabam deixando nossos filhos irritados. O que eles precisam não são de críticas, não são de comparações, mas sim eles precisam de ajuda. Eles precisam ser compreendidos e principalmente eles precisam sentir o nosso amor para com eles. Nem todas as crianças são iguais. Umas aprendem mais facilidade, outras não, né? E aí a gente tem aí vários tipos de aprendizado. Umas aprendem mais pelo ouvir, outras pelo ver, outra pelo falar e assim por diante. Então cabe a nós, pais, estarmos atentos para isso,
para saber como podemos ajudar os nossos filhos e não criticá-los. A terceira coisa é a falta de tempo com os nossos filhos. Nós precisamos tirar um tempinho para estar com eles. Eu sei que é difícil, né? Principalmente para nós que somos mulheres, donas de casa, nesse período, então, que nós estamos em casa, parece que o trabalho é dobrado, né? Papai também que trabalha, às vezes chega cansado, mas nós precisamos ter pelo menos uns 5 minutinhos com os nossos filhos. E às vezes isso o deixa irritado, porque há crianças que chegam a pedir, né, para os pais para brincar e tudo. Os pais dizem, eu estou cansado, hoje não, outro dia a gente brinca, e assim vai. E isso também acaba irritando as crianças, acabam deixando elas desanimadas, tristes, né, em saber que elas não têm 5 minutinhos da atenção dos pais. A segunda parte do versículo nos diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós podemos resumir isso em 3 partes básicas. Primeiro, amem. Todo ser precisa de amor, precisa ser amado, precisa sentir o amor. E isto é muito importante para o desenvolvimento da criança. A criança saber que ela é amada, que ela é compreendida, principalmente pelos pais, que são as pessoas mais próximas dela, isso lhe faz com que ele tenha um desenvolvimento sadio, que ele cresça sadio. E às vezes nós vemos muitos pais tentando substituir esse amor, essa falta da presença de estar com o filho, ou seja, substituir a sua ausência com presentes caros. E nós sabemos que não há substituição para o amor, não há substituição para um tempo que você passe com o seu filho. O segundo ponto que nós podemos resumir neste versículo é disciplina. A palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Em Hebreus 12:6. Pais que amam seus filhos, eles vão seguir o exemplo de Jesus. E a palavra de Deus ainda nos fala que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Essa passagem está lá em Provérbios 13:24. O terceiro ponto é ensinem. Cabe a nós, pais, a tarefa de ensinar os nossos filhos a honrar seus pais, a serem obedientes. Êxodo 20:12 fala disso. Deuteronômio 27:16 também fala. Em Efésios 6:1 também nos fala. Pois a criança, quando ela nasce, ela não nasce sabendo que tem que obedecer. Não, elas precisam ser ensinadas a obedecer, a honrar, né? Elas têm que aprender. E nesses últimos dias, o que nós vimos muito é a falta de obediência, né? Isso já está escrito, já estava escrito lá no livro de 2 Timóteo 13:2, que fala: os homens serão desobedientes aos pais. Então, paizinhos, ensine seus filhos a amar a Deus, a amar o próximo, a buscar a fazer a vontade de Deus, a buscar a verdadeira sabedoria e ter valores verdadeiros. Mas também eu queria deixar aqui uma palavra para os filhos. Nós, filhos, né? Vocês, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa passagem aqui se encontra lá no livro de Efésios 6:1 e 2, e fala também: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Então, note que a responsabilidade dos pais, a gente pode ver aqui, é muito grande comparado à nossa responsabilidade como filhos. Qual é a nossa responsabilidade? É somente obedecer, é somente fazer a vontade do Senhor, né? Por que a vontade do Senhor? Porque é um mandamento de Deus, obedecer e honrar os nossos pais. Então, se fizermos isso,
nós estaremos fazendo a vontade de Deus, nós estaremos obedecendo aos nossos Deus. Então, o que nós temos que fazer é obedecer, é amar e cuidar dos nossos pais. Então, crianças, que se em algum momento vocês precisarem ser corrigidos com a vara, ou seja, se precisar levar algumas cinturãozadas ou algumas sandalhadas, não pensem que é porque o papai e a mamãe não gostam de vocês, não. Muito pelo contrário. Eles fazem isso porque eles querem o bem de vocês, porque eles amam vocês. Então, façam a parte de vocês, porque vocês fazendo a parte de vocês, vocês obedecendo ao papai e à mamãe, vocês estarão obedecendo a Deus. Vocês acham que os pais de Sansão, eles ficaram felizes com o que aconteceu com Sansão, com sua desobediência? Com certeza não, porque não tem presente melhor para os pais é ver que seus filhos estão obedecendo. Beleza, criança? Então, pensem nisso, tá? A partir de hoje, todo mundo obedecendo papai e mamãe. Tudo bem? Nós iremos, neste momento, orar ao nosso Deus. Agradecer a Deus por esse momento em que passamos aqui. Agradecê-lo pela sua palavra, pela mensagem que foi dada hoje. Vamos cruzar nossas mãozinhas assim, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está no céu, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui diante da tua presença, juntamente com as crianças, ó Deus, te buscando, te louvando, adorando, ó Pai amado, e exaltando o teu santo nome, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos, ó Deus, te agradecemos porque podemos, ó Deus, ter em mãos, ó Pai, a tua palavra e podemos, ó Deus, aprender mais sobre ti. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos filhos obedientes, ó Pai, a fazermos a tua vontade, ó Deus amado, que é obedecer e honrar os nossos pais. Ajudem também, ó Pai, a nós como pais, que possamos, ó Deus, estar mais próximos, ó Deus, dos nossos filhos, que possamos, ó Deus, ensiná-los, ó Deus, o caminho que eles devem andar, ó Pai. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, sabedoria, ó Pai, vinda do céu, para que possamos conduzi-los, ó Deus, no caminho que eles devem andar. Muito obrigada, ó Deus, por esse período em que passamos aqui, que o Senhor possa estar conosco, nos guardando, nos protegendo. Senhor, obrigada por tudo, mais uma vez te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças! Antes de passar instruções para vocês da nossa gincana bíblica, eu quero primeiramente agradecer a todos que participaram neste sábado do Clubinho Bíblico no Lar. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Hoje a nossa história bíblica foi sobre Sansão. E como vocês podem observar, hoje nós temos aqui, o personagem de Sansão. Sansão e as suas tranças. Bom, nós vimos também que Sansão, ele tinha muita força, e a força dele vinha do Senhor, devido ao voto que ele fez com Deus. Sansão, ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel, o povo de Deus, das mãos dos filisteus. Então, desde o ventre de sua mãe, Sansão, ele foi consagrado a Deus. Ele era nazireu, e nazireu significa uma pessoa separada, consagrada a Deus para um serviço especial. Então observem essas dicas que eu acabei de dar para vocês, tá? E como que vai funcionar a nossa gincana bíblica? Observem aqui que nós temos o personagem da nossa história, que foi Sansão, e Sansão ele está com as suas tranças, as 7 tranças aqui. E essas tranças elas estão enumeradas de 1 a 7. Vocês irão escolher um número e conforme o número que vocês escolherem, nós iremos fazer a pergunta para vocês. Tudo bem? Então vamos lá? Aguardo vocês até daqui a pouco. Tchau, tchau. Consagrado ao Senhor.
consagrado para cumprir sua missão. Cabelo grande ele tinha como um voto ao Senhor, mas o segredo de sua força a pessoa errada ele contou. Mesmo fraco, ele orou e o Senhor o restaurou para cumprir o seu chamado. Sansão se levantou.